Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vos vivificou, estando vós mortos. Paulo parece que não se está a incluir aqui ao dizer que vos vivificou, estando vós mortos. Ao não se incluir Paulo, ele parece que está a referir-se apenas aos efésios que eram gentios. Mas na realidade Paulo também se inclui. Pois ele no verso 3, ele vai dizer, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então ele inclui-se também. Mas Paulo fala de vós, gentios, ele fala de nós, provavelmente referindo-se a ele e aos judeus. Isto provavelmente porque Paulo quer mostrar que a diferença entre gentios e judeus é completamente anulada em Cristo. Lemos, por exemplo, no verso 11, portanto lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne, judeus, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Mas no verso 14 ele vai dizer, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Ao referir-se a vós, ao referir-se a nós, Paulo quer mostrar que esta diferença é completamente anulada em Cristo. Ambos os povos Deus fez um, e tanto nós como vós, tanto judeus como gentios, só podem ser salvos por Jesus, pela sua morte, pelo seu sangue. Mas podemos perguntar, salvos de quê? Necessitamos de ser salvos de quê? Da morte, porque Paulo diz que nos vivificou. Deus deu-nos vida. Ele deu-nos vida estando nós mortos. Esta era a nossa miserável condição. Estávamos mortos. Mas esta morte que Paulo está a falar não é morte física. Nem sequer a morte nos desejos. Nem sequer estávamos mortos nas nossas vontades. Porque conforme lemos no verso 3, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Ao andar nos desejos, ao fazer a vontade da carne, dos pensamentos, estamos bem vivos, fisicamente, a viver em consonância com este mundo e o príncipe deste mundo. Vivos, conduzindo a nossa vida nos desejos da nossa carne, muito centrados em nós mesmos. Andávamos nos nossos pensamentos. Ou seja, a nossa mente estava ocupada com pensamentos. Ou seja, estávamos vivos. Vivos na carne. Vivos fisicamente. Como é que então estávamos mortos? Estávamos mortos no nosso interior, no nosso coração. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Incapazes de desejar Deus. Insensíveis a Deus. Mortos espiritualmente, mas vivos, vivendo em ofensas e pecados. Ofensas e pecados que nos matavam espiritualmente, mas vivos fisicamente para fazer aquilo que ofendia a Deus, aquilo que é pecado. Em atitudes contra os mandamentos bíblicos, controlados pelo poder do pecado, que nos fazia traspassar os mandamentos. Estamos vivos para os pecados. Então, estar morto espiritualmente é estar impedido de ver as coisas espirituais, nomeadamente a luz da glória de Deus. Ou seja, estar morto espiritualmente é valorizar qualquer coisa como melhor do que Deus, incluindo nós mesmos. No nosso orgulho, na nossa soberba, centrados em nós mesmos, exaltando-nos a nós mesmos. Isso é a essência do pecado. Mas quando somos vivificados, o pecado deixa de ter domínio sobre nós. Não somos mais definidos como mortos espiritualmente. Ou seja, não é mais o pecado que nos define. Esta vida que recebemos, que Deus nos deu, nos vivificou, faz-nos começar a ver Deus mais como Ele é. Esta nova vida, esta vida espiritual, caracteriza-se, entre outras coisas, mas caracteriza-se principalmente por preferir Deus sobre todas as outras coisas. Esta vida espiritual que Deus nos deu, de graça, transforma-nos.
começa a mudar a nossa vontade, a nossa mente, o nosso coração, de tal forma que começamos a ver Deus de uma forma completamente diferente. Ser vivificado é a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Pois agora, vivificados, confiamos em Deus, amamos a Deus, temos Deus como o nosso bem maior. Ou seja, vivificados, temos a capacidade de vencer o pecado e começar a praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, como diz no verso 10. Porque somos feitura sua, fomos vivificados, criados em Cristo Jesus. A vida veio através de Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.